Diário de gravação, 3 de julho de 2018. A gente vai dar continuidade a partir do dia 26, que era para ter lido isso aqui, e paramos, né? Pois é, ontem eu li a respeito da Neurodica 18, dos primeiros e últimos minutos, os mais efetivos, a respeito desse cartaz que está incompleto, dizendo que, segundo as investigações, não importa qual a ordem das letras de uma palavra, desde que a primeira e a última estejam no lugar correto. Isso acontece porque a mente humana não lê cada letra sozinha, mas a palavra como um todo. Sim, você conseguiu ler e entender tudo. A mente humana é fascinante. Segundo Harrison, especialista em cognição, se não mudamos a primeira e a última letra da palavra, mantivermos o trabalho dela, o cérebro é capaz de compreender o significado, mesmo que as outras letras estejam fora de ordem. O mesmo acontece nos discursos de venda. Se você tem 20 ou 30 minutos para apresentar a sua proposta, os primeiros e últimos 5 minutos representam 80% da venda. Pergunte a si mesmo o que vai dizer estrategicamente naqueles minutos-chave e você vai conseguir fechar o negócio. Neurodica 19. Comunique-se de forma indireta com metáforas e histórias. O cérebro não pensa em palavras ou números, mas em metáforas. Se você puder construir histórias para explicar por que um carro, um sofá ou uma joia é melhor que os demais, vai conseguir cativar as pessoas. Crianças e adultos adoram metáforas, ditos e provérbios. Se eu disser, você tem que acordar todos os dias antes das 8 horas da manhã, porque quem levanta cedo tem chance maior de ir ao trabalho bem disposto e mais tempo para fazer negócio ser bem sucedido, seu cérebro acaba perdendo a atenção. Mas se eu disser, Deus ajuda quem cedo madruga, pronto, o cérebro está feliz e entendeu. Que pena que as fábulas de Esopo não sejam mais contadas com frequência, pois elas ensinavam e eram poderosas graças à sua capacidade de explicar as coisas como metáforas, fábulas, histórias e analogias. É péssimo falar mal da concorrência, mas se for necessário, há uma maneira muito elegante de fazer isso. Vamos supor que você esteja tentando vender um carro e o potencial cliente diz, não sei, estou indeciso, estou entre Hyundai e Toyota. Então você pode dizer, assim, Toyota é um carro muito bom, mas meu cunhado comprou um 3 meses depois teve um problema elétrico. Está há 2 meses na oficina. Se você tivesse dito ao cara, os carros da Toyota em geral apresentam um sério problema elétrico, o cérebro teria saído de lado desconfiado de você. Quando você diz que é um carro excelente, mas infelizmente conhece alguém que teve uma má experiência com ele, então o cérebro permanece conectado. E tudo porque o cérebro aprende por meio de histórias, não de discurso de venda. É claro, você não pode mentir, um vendedor nunca pode enganar, mas se puder, pode explicar as coisas ruins da concorrência usando uma história ou explicar uma coisa boa do seu produto por meio de outra metáfora. As duas coisas funcionam. Neurodica 20. Use verbos de ação. Com a nossa tecnologia neurocientífica, testamos centenas de palavras para ver quais ativam mais o cérebro e descobrimos que a mente humana adora verbos de ação. Em seu discurso de vendas, sempre usa esses verbos: poder, alcançar, proteger, entreter, dominar, transformar, lembrar, desfrutar, conquistar, controlar, obter. Compre este carro porque isso vai transformar a relação com sua família, seus filhos quando fizerem as viagens para o interior. A palavra mágica é transformar. Venha almoçar este final de semana no meu restaurante, porque sua família vai se entreter. É importante que seus entes queridos se divirtam. Verbo ação. Indústria. Esta pá industrial vai ajudá-la a controlar melhor sua produção. Controlar, outro verbo de ação. Nesse caso, as palavras que mais empoderam o cliente são você. Capítulo 6. Estrutura de um discurso de neurovendas. Como já disse, nas neurovendas não damos receitas, ensinamos as estruturas para que você possa adaptá-las e aplicá-las à sua própria realidade, levando em conta as características peculiares do produto ou do serviço que oferece, assim como a análise do potencial comprador. Então, nunca vou dizer este é o discurso vendedor, mas gostaria de lhe deixar um modelo no qual aplicamos tudo que foi explicado até aqui. O primeiro passo que você deve dar é detectar o segmento do seu público para saber como vai se dirigir a ele. Depois pergunte a si mesmo qual parte réptil você vai ativar com seu produto ou serviço. E por fim, qual é o medo que assalta o cliente que você pode diminuir com essa venda. Modelo de discurso de neurovendas. Venda câmera fotográfica para uma mulher. Segmento: mãe de 3 filhos. Réptil: transcender. Qual medo? Ter a família desunida não cria boas memórias. A atenção. As câmeras de hoje fazem tudo, mas ficam complexas para usar. A emoção. Com esta, tirar uma boa foto é questão de apertar um único botão.
Não há nada pior do que sentir uma péssima fotógrafa. Memória. Umas boas fotos sua em família, suas próximas viagens serão prova da linda família que você tem. Quando tiver esses 3 fundamentos claros, você decide como vai gerar a atenção, a emoção e a memória. É muito importante fazer bem a segmentação porque os medos mudam conforme o público. Se você vende carros, uma mulher que é mãe tem medo de bater o veículo e arriscar a vida dos filhos. Mas se ela é uma super executiva solteira, talvez o medo seja de não parecer a mais interessante ou a mais poderosa entre seus grupos de amigas. Agora vamos para um exemplo prático de um dos meus workshops. Um rapaz dirigia um serviço de enfermeiras em domicílio para o atendimento de pacientes doentes ou idosos. Segmento: filhos ocupados, com boa situação financeira e pais doentes. Há outros, porém, que devemos fazer análise um por um, pois cada segmento tem suas próprias características e o discurso varia. Réptil do segmento: liberdade. Se meu pai está bem cuidado, eu me sinto livre para trabalhar tranquilo ou sair de férias em viagem de negócio. Medo: não estar presente se alguma coisa acontecer, sentir-se um mau filho e se sentir culpado. Atenção: contar uma história real de terceiro, se for negativa, chamará mais atenção. Eu tenho um cliente que estava arriscando seu cargo no Banco Mundial pelo lamentável estado de saúde de sua mãe. Morava em Washington, teve que deixar tudo para voltar para a casa materna, colocando em risco sua posição e sua segurança nos Estados Unidos. Emoção positiva: preencher o vazio provocado pelo medo. Ele não se sentia confortável com outros cuidadores. Graças ao nosso serviço, uma enfermeira passou a cuidar dela. Essa foi uma grande ajuda. Nessa, o cliente se sentiu super seguro e na semana seguinte pôde voltar tranquila para Washington. Agora está trabalhando bem, sem medo ou preocupações. Memória: o que está comprando vai servir para sobreviver e gerar valor para a sua vida. Garanto que você não vai se sentir culpada por não ser capaz de cuidar da sua mãe. Entenda a situação, acontece com muitas pessoas, mas você vai sentir uma grande liberdade de trabalhar tranquila com o serviço da nossa empresa. Sua mãe estará em boas mãos. Se mudar o segmento, muda tudo. O que acontece com as neurovendas é que eu ensino o modelo a você e coloco o primeiro exemplo. Então, você vai praticando com o segundo e o terceiro, mas depois isso se torna sistemático. O recomendável é que siga o modelo com sua categoria ou produto. Repito, as pessoas não têm a menor ideia do que querem comprar. Portanto, praticamente é você que pode decidir. As pessoas não são conscientes de muitos dos medos que têm, mas se você os analisar e identificar, pode oferecer algo que vai tornar seu cliente um ser humano menos vulnerável e mais forte. Portanto, mais feliz e grato. As neurovendas não são apenas para vender mais, mas para realizar mais e ganhar mais amigos. Capítulo 7. Neurovendas de maneira especializada. Fica para o próximo dia, era para ser lido no dia 27. Estamos a pouco de terminar. Bom, poderia ler mais, né? Mas vou para a academia agora porque não fui de manhã. O caminho se faz ao caminhar. Nos vemos no próximo diário. Obrigado para você que está acompanhando Vendamente Não ao Cliente. E eu não estou gravando tanto, né? Outros vídeos. É porque essa semana eu estou na correria de uma palestra que eu vou fazer sábado agora. A palestra chamada Como Multiplicar as Vendas e Driblar a Crise, Superar a Crise, aqui em Angola, Luanda. E claro, não tem como eu te convidar porque você vai ver esse vídeo depois da palestra, obviamente. Até ele subir para o YouTube e ficar disponível online, a palestra já aconteceu e outros vídeos já estarão sendo gravados. É assim que é assim que tem que ser. Vamos que vamos, o caminho se faz ao caminhar. Disse isso 2 vezes, né? Parece que eu tô ficando maluco, mas não, é para esperar dar 9 minutos. Fui.